Oi, eu sou o Vitor, trabalho na ClickBus, sou da área de Product Operations lá e vim contar um pouquinho de como é que é o dia a dia do uso da Abstra, como ela pode ser, né, utilizada e facilita o nosso dia a dia. Hoje o nosso time, né, de Product Operations, a gente trabalha com uma parte muito estratégica para ajudar tanto o CX, a área de operações, né, e a parte também de produto. Então a gente estava procurando algo que pudesse se encaixar mais para produto e que nos ajudasse a ter mais liberdade de melhorar processos, de visualizar o que a gente está fazendo, de poder ter mais autonomia também no nosso time. Então a gente começou a procurar algo que pudesse entrar tanto para a área aqui de Product Operations, como também para a área de produto. Então aí a gente começou mesmo a investigar o que a gente tinha no mercado, o que podia ser interessante para a gente. Assim que eu entrei, né, no time, a gente começou a ver o que a gente tinha na empresa e a gente encontrou uma ferramenta que é bem famosa, que dava para utilizar para essa ideia de processos e começamos a utilizar ela para a gente também, para ver como é que sairia no dia a dia, o quanto facilitaria, o quanto nos ajudaria. Só que a gente começou a ter uma barreira nisso, que não é a ferramenta não era uma responsabilidade nossa, era uma responsabilidade de outro time. Então, eles que tinham toda a governança, administrava todo o uso, escalava. Então, a gente não conseguia ter autonomia e controle do que a gente estava fazendo. E aí, isso é uma grande barreira para a gente, porque não ter o controle, acesso, facilidade, construção, rapidez que a gente queria, estava atrapalhando demais. De a gente poder conseguir fazer entregas mais rápidas e melhores e que realmente atendia totalmente o que a gente estava fazendo ali. No começo, a gente pensou muito em ferramenta no-code. A gente estava buscando algo que ficasse mais fácil para poder toda empresa utilizar, né? Quando a gente olha a preocupação de usar alguma coisa com código, escrever, a gente fica já pensando, putz, como é que vai ser a aderência de toda a empresa ou outros times que não tenham tanto conhecimento técnico a adquirir. Então essa foi o nosso primeiro olhar na procura de uma ferramenta. A gente chegou a testar 2 outras ferramentas e testar também a Abstra nesse contexto, né? Mesmo a Abstra não sendo uma ferramenta no code, sendo algo em Python, a gente viu mais facilidade, deu mais interesse, foi mais fácil, a gente viu muita coisa sendo lançada que serviria para a gente a longo prazo e começou a despertar mais interesse porque tinha tudo ali para realmente se encaixar para o nosso dia a dia de trabalho. E outra preocupação nossa também, como é que essas ferramentas no code conseguiriam acessar a API também da nossa empresa. E a gente ficou vendo assim que não seria tão fácil trazer esse acesso ou ter essa abertura para se conectar com a gente. Então a gente começou a ver assim, putz, realmente o Python está ali mais interessante e tem uma curva de aprendizado mais interessante. Por que não vamos testar e ver como é que ficaria o nosso dia a dia? Acabou que atendeu quase todos os nossos projetos, anda atendendo muitos projetos que a gente vem lançando e está ajudando muita gente nisso. A gente via muitos cenários que facilitaria o nosso dia a dia ali com a Abstra, era o suporte sempre com a gente, conversando, vendo tudo que a gente poderia fazer, como se encaixar na realidade, no que tem de processo e coisas novas que estão sempre lançando dentro da Abstra. Como também a gente tinha a opção ali do Smart Console. A gente estava com muita dúvida tem uma dúvida de como construir certa parte do código, ou não consegui, está dando erro. Então ter essa conectividade como fosse um chat GPT ali o tempo inteiro, falando com você, te ajudando, mostrando onde está o erro, onde consertar, essa inteligência ali por trás, desmistifica todo o problema que a gente tinha de, como é que vamos construir um código sem saber Python? Então foi muito caminho andado com essa ideia de ter um auxiliar, né, um robô auxiliar ali 100% ali com a gente. Foram praticamente 2 times mesmo, né? Não vou ficar falando financeiro e outras áreas, que é o normal de ter todo um monte de área nesse processo, mas as principais eram produto e tech. Produto, principalmente para a gente testar e validar e ver como seria realmente as primeiras pessoas que iam acessar, interagir, entender como é a ferramenta, conhecer mais ela, principalmente a área de Product Operations, que era a que estava mais à frente para realmente ser o owner de uma ferramenta, e o Tech para validar N coisas, né? Como seria a conexão dentro do nosso sistema da ClickBus, acesso a VPN, como é que a gente poderia trabalhar de forma segura, sem nada vazar, né? E a gente olha muito para a área,
preço olhar da LGPD, de nossos dados estão seguros, nossas construções estão seguras, o que está ali vai dar tudo bem, a gente ter essa preocupação, né? E outra também era em relação ao o nosso serviço estar sempre online. Será que o nosso serviço em algum momento vai falhar? Um feriado, algum dia passando por aí vai acontecer alguma coisa? E ter essa segurança, não, você vai ter sempre o serviço online e ter provado isso até agora, de não estar tendo um problema de ter alguma queda de serviço ou nada, deixa a gente bem tranquilo. Quando a gente fala do nosso projeto mais complexo lá, a gente demorou em torno de 5 meses. Mas foi o nosso projeto mais crítico mesmo, foi até o principal que a gente adotou a ferramenta Abstra. Quando a gente compara com as outras ferramentas que a gente buscou e tudo que dava para fazer, a gente viu que tanto curva de aprendizado ali para conseguir desenvolver e até mesmo tudo que a gente precisava de acesso, liberação, construção, opções, até mesmo melhorias do que a gente estava fazendo e pensando no primeiro desenho, a gente conseguiu pensar dentro da Abstra. Então, ali em torno de 5 meses foi até pouco, imaginando que era o primeiro projeto e a gente imaginou que até caberia mais tempo mesmo, porque é um processo que passa por times talvez de engenharia, times de produto, milhares de outras áreas, e quando a gente vê o cenário foi um único time, 3 pessoas envolvidas e conseguir desenvolver todo o projeto complexo que foi nesse tempo, foi muito bom. Tanto que quando a gente enxerga os outros projetos que a gente foi começando adotando, a curva de tempo diminuiu drasticamente. O que a gente demorava em 5 meses, a gente começou a fazer coisas em 1 semana, meia semana, teve projetos que a gente fez até em 1 dia. Então, tá uma adoção e uma curva absurda de quanto coisa a gente está conseguindo enriquecer e crescer e mostrar que está muito legal utilizar a ferramenta. A experiência de onboarding e suporte foi bem legal e foi algo também que chamou muita atenção nossa para contratar a Abstra, porque a gente viu que era um contato muito próximo, o tempo todo tinha ali com quem tratar, com quem falar, tirar dúvidas, então foi muito fácil, ainda mais que a gente também passou por todo o processo de conhecer cada detalhe da ferramenta, o que dava para mexer, o que não dava para mexer, o que estava interessante, algo também que a gente estava pensando nos nossos projetos, vocês lá mostravam o que dava para fazer, como a gente pode, talvez às vezes dependendo, adaptar. Então estava bem interessante todo esse contato bem próximo, ainda mais dúvidas em geral e até mesmo alguma dificuldade no caminho. Então era um contato muito rápido e muito fácil que a gente tinha. Os recursos que foram mais interessantes e que impactaram assim, muito o nosso dia a dia, o principal que eu já falo de cara seria o Forms. Ele realmente foi muito legal construir o Forms, né? Ter aquela cara de o Forms do Google, que é a primeira coisa que a gente acaba pensando, e depois ter um outro tipo de forms que você consegue interagir muito melhor e dar uma construção muito mais inteligente, né, do que fazer, do que ele pode alcançar, o que ele pode rodar, o que ele pode te disponibilizar no final, né, com Python ali atrás dele. Mas outros que destaco também são o Jobs, que é muito interessante a gente ter ali algo rodando no seu dia a dia no momento que a gente quer, e também o banco de dados, que foi algo também que me chamou muita atenção. Normalmente quando a gente pensa na cabeça no banco de dados é algo complexo, algo difícil de construir, algo difícil de montar, e o banco de dados está ali, você aperta 2, 3 cliques, cria uma tabela nova, você interage com muita facilidade com o código da Abstra para seja colocar dados, buscar dados. Então nunca imaginei que seria tão fácil utilizar banco de dados, olhando outros cenários e saindo das caixas que a gente olha de megas empresas, né, para trabalhar com esse tipo de coisa. E também outro que foi muito legal, que eu já comentei, foi o Smart Console. O Smart Console, a gente poder perguntar tudo que a gente fez ali durante o nosso código, entender o que a gente construiu, ele adaptar com tudo que tem dentro de possibilidades no mundo da Abstra, ele montar da sua melhor forma, entregar opções interessantes, o que a gente podia mudar, interpretar nossos erros e melhorar ainda mais o que a gente tem ali de código, foi algo incrível, assim, para ter realmente um código limpo, bem estruturado e uma entrega rodando bem feita. Então, no começo, a gente teve muito uso em Product Operations. Foi uma área que realmente adotou muito a ferramenta, mostrou quanta coisa pode fazer, mostrou para as outras áreas, levava isso em conversas da área de todo de produto para ver o poder da ferramenta, ver o que estava mudando de fato no dia a dia.
e foi despertando muita curiosidade, de fato mesmo, genuína, de como eu posso utilizar, como que eu utilizo, como é que eu mexo, o que que eu posso fazer. E hoje muitas squads, né, dentro de produto estão começando a ter esse olhar de utilizar, fazer. A gente está participando já de diversas rodas de conversa, de aonde a gente encaixa o Abstract para esse determinado projeto que a gente vai lançar, onde vai ser interessante. Então, a gente já está saindo dessa bolha e tem já projetos andando que são fora da bolha de Product Operations. Então, está bem legal a adoção, o que está todo mundo vendo e enxergando de como posso utilizar essa ferramenta para facilitar a construção de algo aqui dentro da empresa. Mudou tanta coisa no meu dia a dia de adotar mesmo uma ferramenta nova, foi pensar totalmente fora da caixa, de ficar preso a uma única ferramenta que eu tinha conhecimento. Então, ver que tem diversas possibilidades no mercado, tanta coisa nova que pode ser lançada, como explorar também as ferramentas, como realmente ter um contato e saber o que é uma boa ou não ferramenta no seu dia a dia, porque você começa a entender que, com o exemplo da Abstra mesmo, como foi uma facilidade de suporte, facilidade de conversa, implementação, você começa a ver o que realmente vale e o que não vale de ferramenta, e saber ali que, entender que boas ferramentas, o que realmente fica didático, o que eu faço para você, assim, muda toda a sua experiência, né? E principalmente falando assim da Abstra, mudou muito. Assim, hoje em dia eu entendo o que é uma boa ferramenta ou não, para realmente, de fato, qualquer local para se implementar. Eu não conseguiria ficar preso a dizer que a ferramenta da Abstra seria para uma área específica ou para um tipo de empresa específica. Eu acho que a Abstra consegue se adaptar em qualquer área, pessoa, quem quiser usar, o que ela pensar de processo para melhorar o negócio, consegue utilizar. Ela de fato consegue abranger muitas coisas, muitas áreas, e até mesmo você, um momento pessoal, dá para ela estar ali com você. Então é incrível como é que uma ferramenta pode ser tão versátil e adaptativa para você utilizar em qualquer momento, qualquer lugar, e indicar até para qualquer pessoa, né, para facilitar qualquer coisa do seu dia a dia.